Olá, um prazer estar aqui com você novamente. Sou o pastor Eliezer, do Instituto Shalom Leamin. Estou aqui hoje para conversar com você sobre a importância de olharmos as Escrituras não só, mas também do ponto de vista das ciências que estudam hoje a Bíblia e buscam explicar com maior qualidade, com maior profundidade, aqueles mistérios que nós encontramos ali nas suas palavras, nas suas histórias, nas suas narrativas, e também explicar coisas que produzem em nós alguns constrangimentos, algumas dúvidas, algumas inseguranças ao lidarmos com a interpretação das Escrituras. É um prazer estar falando com você sobre estes assuntos e quero trocar ideias, quero trocar informações, trocar opiniões. Se você tiver algo a nos dizer a respeito destas coisas, quero que você nos escreva. Nós estamos no canal no YouTube, Shalom Leamin. Ali você encontrará nossas lives sobre vários assuntos bíblicos, alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos dos quais temos alguns esclarecimentos e queremos repartir com aqueles que têm interesse neste assunto. Também você pode nos escrever através do nosso e-mail, shalomleamin@gmail.com, e ali você nos permitirá saber a sua opinião, saber de assuntos que você às vezes julga que fosse importante debater. Então, queremos que você participe conosco. Inscreva-se no nosso canal, dê ali o seu like, siga-nos, ajude-nos a aumentar o volume de inscrições no nosso canal, para que nós possamos também estender com as ferramentas e os benefícios da quantidade de audiência, que o nosso sistema de ensino atinja populações que não têm acesso ao conhecimento bíblico como nós temos tido o privilégio de ter aqui no nosso país. Estamos no projeto Shalom Leamin, que mais do que lives aqui nos canais e no Facebook, tem por objetivo também levar conhecimento de ferramentas dos estudos da Bíblia, ferramentas de interpretação bíblica, para as nações de fala portuguesa na África, na Ásia, na província de Macau, na China, onde há uma grande província, colônia de falantes de português, e onde também sabemos que não há muita liberdade na prática dos cultos, do ensino, não há escolas bíblicas, não há institutos bíblicos e que possam ensinar e ajudar aquelas pessoas a compreenderem melhor as Escrituras e também poderem interpretá-las e poderem ensiná-las às pessoas. Portanto, nós criamos o Ministério Shalom Leamin com o objetivo não só de fornecer a você, nosso seguidor, ferramentas e instrumentos que te ajudem a interpretar melhor a Bíblia e compreender melhor as Escrituras. Nós também queremos que estes recursos cheguem aos nossos irmãos nesses países mais distantes e com menos recursos, a possibilidade de estudarem a Bíblia conosco e aprenderem essas técnicas e terem acesso a materiais importantes hoje de estudos da Bíblia, não é verdade? Esse é um dos grandes objetivos que nós temos e estamos fazendo um trabalho junto a esses países, contatando missionários, contatando pastores aqui do Brasil que estão lá na África, na Ásia e até em Macau mesmo, e queremos ajudá-los no ensino, no treinamento dos seus obreiros, levando a eles maior conhecimento das Escrituras. Portanto, temos uma aliança com este povo de fornecer uma bolsa de estudo de 100% para cada aluno na África ou na Ásia, em relação a cada aluno inscrito aqui no Brasil. Então, para cada aluno que se inscrever aqui no Brasil, nós vamos abrir uma bolsa gratuita, uma bolsa de 100% para alunos destes países poderem fazer parte também das nossas turmas e aprender nas nossas classes. Estamos formando uma turma recentemente, já temos alguns alunos inscritos, e se você deseja aperfeiçoar suas habilidades de fazer as suas análises da Bíblia, desenvolver a sua capacidade de fazer interpretações dos textos bíblicos, se você deseja ampliar o seu conhecimento com assuntos, temas, significados de palavras e também aprender mais como usar as ferramentas que estão aí disponíveis para a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência
que estuda a interpretação dos textos e das narrativas bíblicas, uma ciência de alto grau de conhecimento. Se você deseja ter alcance para estas coisas e melhorar as suas habilidades, então entre em contato conosco através do Facebook ou do nosso e-mail, shalomleamin@gmail.com. Escreva-nos, preencha as nossas fichas de inscrição e vamos encaixar você numa turma para estudar conosco temas interessantíssimos e muito importantes da atualidade, temas científicos que se aplicam à pesquisa bíblica. Aprendi com um grande estudioso da palavra, um grande profeta de Deus, pastor Myles Munroe, que já tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, de trabalhar com ele, que o sucesso na pregação, o sucesso na exposição da palavra, no ensino, depende de 5% de inspiração. O Espírito Santo de Deus vai dar a você inspirações, palavras, direção, mas 95% do sucesso depende do trabalho, do suor, da transpiração. 5% de inspiração, 95% de transpiração é o segredo para você aperfeiçoar suas habilidades e ensinar a respeito da palavra. Então, nós devemos desenvolver as nossas habilidades, ser estudiosos, ser dedicados, buscar com compreensão, com profundidade, usando as ferramentas, usando as técnicas, usando os recursos, usando as informações que estão aí disponíveis para nós, através de outros irmãos, de outras pessoas que pesquisaram, trouxeram conhecimento até nós nessas últimas décadas, não é? Desde o ano de 1940, muitas descobertas têm sido feitas na arqueologia bíblica, em Israel principalmente, depois de 1948, com a restituição do Estado de Israel, a recuperação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto nazista, em que os judeus da Europa foram transferidos de volta para a sua terra, na Canaã, na terra de Israel, e também de outras nações do mundo por onde estavam espalhados, voltaram para a sua terra e ali renovaram suas escolas, suas universidades, o seu culto, suas pesquisas, seus estudos, e uma ampla atividade de arqueologia bíblica tem sido desenvolvida desde então por grandes pesquisadores bíblicos no território de Israel, exatamente aonde viveu Jesus Cristo, onde viveram os apóstolos, exatamente aonde foram escritos os textos da Bíblia e do Novo Testamento, e também aonde aconteceram as histórias que estão escritas na Bíblia. Ali têm sido feitas muitas escavações, muitas descobertas de lugares que são mencionados na Bíblia. Suspeita-se que se descobriu uma réplica, se não exatamente a peça, do barco em que pescavam os apóstolos nas margens do Mar da Galileia. Descobriu-se lugares por onde Davi passava, se escondia nos canais subterrâneos sobre o monte do templo e do palácio do rei, onde está a mina de água, não é? de que Davi se utilizava. Também há outros arquivos, outros sites onde nós encontramos residências do tempo dos apóstolos, encontramos ferramentas, encontramos jarros, encontramos ali em Jerusalém algumas casas, e aos arredores também, a casa de onde se supõe viveu Maria Madalena, e assim outros personagens bíblicos. Todas essas descobertas científicas que estão sendo feitas nas últimas décadas, pesquisas, todos aqueles novos textos em papiro e em tabuletas de argila que foram encontradas em cavernas na região de Qumran, todos esses materiais arqueológicos que foram escavados e têm sido pesquisados, montados com recurso de computadores, com recurso das ciências, têm sido traduzidos para os nossos dias, para os idiomas conhecidos, e isso tem trazido muito mais provas das evidências bíblicas, tem trazido muito mais entendimento das verdades bíblicas, tem trazido muito mais conhecimento dos seus textos, dos seus sentidos e daquilo que a Bíblia quer realmente nos comunicar. Por isso é muito importante que você que deseja conhecer as Escrituras, ou talvez você ouvinte que esteja conosco, que tenha suas dúvidas acerca
daquilo que se possa confiar da Bíblia, eu quero dizer a você que hoje nós temos à nossa disposição não só a própria Bíblia, que podemos ler e encontrar ali a sua sabedoria, mas também temos acesso a muito conhecimento, a muita ciência que pode nos ajudar a esclarecer as verdades ali escritas. Sejam elas no sentido espiritual, sobrenatural, sejam elas no sentido filosófico, sejam elas no sentido social, no sentido das leis, no sentido da ética, não importa. A Bíblia nos traz conhecimento, discernimento, direção, sabedoria para todas as coisas que nós precisamos saber. A Bíblia nos fala mais sobre como viver bem nesta terra do que como viver no céu. A Bíblia nos fala mais sobre como devemos nos comportar nesta vida do que como deveríamos viver ou ser na próxima vida. Portanto, a Bíblia é um livro muito atual. A sua sabedoria, o seu conteúdo se aplica às nossas vidas nesses dias. Portanto, queridos, queremos repartir com você conhecimentos deste nível e convidamos você a se inscrever então no nosso canal, Shalom Leamin, no YouTube, e nos seguir no Facebook e também nos inscrever no nosso e-mail shalomleaminoficial@gmail.com, e ali nós vamos trocar informações e inscrever você nas nossas turmas. E não se esqueça, queremos que você se inscreva, porque a cada brasileiro que se inscrever nas nossas turmas, vamos dar uma bolsa de 100% para alunos dos países pobres de fala portuguesa, levando a eles o mesmo conhecimento e as mesmas possibilidades de desenvolver as ferramentas que necessitam para adquirir maior conhecimento das Escrituras. Eu quero, por exemplo, repartir com você hoje algumas noções que as descobertas mais recentes das Escrituras, dos textos, dos significados das palavras, têm nos trazido. Por exemplo, nós temos a figura de João Batista. João Batista, um profeta que, segundo os textos do Antigo Testamento, deveria vir para anunciar o caminho, deveria vir para anunciar o reino. E a Bíblia nos fala no Antigo Testamento daquele que vem pelo deserto, que vem do deserto, que come mel e gafanhotos, e se veste com peles de animais, aquele que é a voz que clama do deserto. Este texto que nos fala da profecia do Antigo Testamento acerca daquele que vem antecipadamente a anunciar que era tempo do Messias, os autores do Novo Testamento, Paulo e os outros escritores, acreditam que tenha sido João Batista. E de fato, quando nós estudamos a vida de João Batista, nós entendemos que João Batista realmente deveria ser a voz do que clama no deserto, ou seja, aquele de quem se profetizou que viria para falar de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras com um pouco mais de profundidade e entendemos melhor o sentido das suas palavras, nós entendemos que João Batista era realmente um profeta legalmente constituído, porque João Batista era descendente de sacerdotes, não é, oficialmente constituídos no templo, e também descendente das tribos de Levi ou de Arão, e aqueles que assumiram o sacerdócio por hereditariedade em Israel desde os tempos de Moisés. Então João Batista era alguém com autoridade para ser profeta naquele tempo, constituído segundo as leis israelitas e segundo as leis do Antigo Testamento. Agora, precisamos também compreender que nos tempos de João Batista havia um sacerdócio politicamente constituído, segundo os interesses do Império Romano. Ali nós temos Anás, Caifás e outros sumo sacerdote e outros personagens do templo, das autoridades israelitas no aspecto religioso. Havia outros judeus ali constituídos, escribas, que eram as autoridades sobre o povo, as autoridades israelitas sobre o povo, estes sim mancomunados e seguindo as diretrizes de Roma, juntamente com Herodes, o rei, um rei estrangeiro, um rei gentio, Idumeu, que foi incorporado a Israel por força das invasões babilônicas e gregas, que trouxeram estrangeiros para viver em Israel. Ali com a mistura, então, havia um povo idumeu que também vivia em Israel. Herodes é um desses homens. Também uma autoridade sobre Israel, aceita por Roma, mancomunada com Roma, fazendo o trabalho segundo os interesses romanos. Neste cenário, nós encontramos então muitos personagens, e quando nós
lidamos com os textos dos Evangelhos e do Novo Testamento, nós às vezes nos confundimos por não entender de que lado estavam as pessoas, os personagens, ou cada pessoa que está ali mencionada, não é? Havia aqueles judeus da corte, aqueles israelitas que sim, seguidores da lei, sim, seguidores do templo, com autoridade sobre a religiosidade, sobre o povo, sobre as instituições políticas, que estavam ali por usurpação do seu lugar, da sua autoridade, estabelecidos nas revoluções antigas de Israel, antes da chegada dos romanos, ou ali estabelecidos segundo os acordos e interesses políticos que interessavam ao império. Estes faziam a vontade dos governadores estrangeiros e o papel deles era manter o povo calmo, pacífico, sem protestos e aliançados segundo a ordem estabelecida por Roma, que os explorava naquele tempo. Também tínhamos aqueles que eram contra, então tínhamos os zelotes, tínhamos os sicários, tínhamos muitos outros personagens que eram contra a ordem romana estabelecida em Israel. E naquele tempo, muitos esperavam o Messias, a grande maioria da população israelita na Judéia daquele tempo, de Jesus, do primeiro século, esperavam um Messias que fosse um libertador político, descendente de Davi, que pudesse ser rei de Israel e que libertasse o povo da escravidão romana, expulsasse os romanos, tomasse o trono, expulsasse os sacerdotes e sumo sacerdote que eram ilegítimos, estabelecendo no lugar aqueles que seriam segundo a ordem de Moisés, segundo a descendência de Arão e dos levitas. Pois bem, nós temos então neste cenário João Batista, alguém que chega anunciando, ele diz ser a voz que clama no deserto, segundo a profecia do Antigo Testamento, segundo Jeremias, segundo Isaías. Ele também diz não ser digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, não é? João Batista, quando é interceptado por Jesus para ser batizado, diz: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias dos pés. Então nós vemos que João Batista era um sacerdote, nós encontramos as evidências disso no próprio Novo Testamento, era um sacerdote segundo as ordens bíblicas, segundo a legislação deixada por Moisés, era um sacerdote segundo os termos oficiais de Israel, não era uma função usurpada por ele, mas sim herdada segundo a ascendência, não é? Segundo seu pai, segundo a sua hereditariedade. E quando Jesus chega para ele e pede para ser batizado, João Batista então, ao princípio, quer recusar-se, mas Jesus disse que era necessário que fosse assim, e João Batista o batiza. Ora, precisamos entender que João Batista não era um aventureiro barbudo, que se vestia de forma estranha, que comia gafanhotos porque isso seria estranho, e que andava ali pelo deserto como se fosse um ermitão. Nós temos que entender que João Batista era uma autoridade reconhecida em Israel, reconhecida dentre aquela população que seguia e procurava seguir fielmente as leis de Moisés e era contra a ocupação romana e também e principalmente contra aqueles israelitas que exerciam a autoridade ilegal, injusta, imprópria sobre o povo, segundo os interesses estrangeiros e segundo a pecaminosidade dos estrangeiros. Então nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, que Jesus mesmo respeitou as instâncias de autoridade de seu tempo, tendo sido batizado, tendo procurado ser batizado por alguém que tivesse autoridade sacerdotal sobre ele, neste caso João Batista. E também vemos que havia ali no território da Palestina, na Judéia do primeiro século, muitos israelitas com muitas heranças e muitas crenças e muitas percepções e muitas tendências políticas. Então precisamos entender que aquele lugar era um lugar muito efervescente, era um lugar de muitas disputas, era um lugar de muitas crucificações. A crucificação não foi um evento que atingiu apenas Jesus ou poucas pessoas além de Jesus. Nós sabemos hoje que o Império Romano crucificava pessoas em muita quantidade, muitas vezes por ano, especialmente em Jerusalém, nas épocas das festas bíblicas, para conter por um exemplo dramático e colocar medo no povo, caso alguém pensasse numa ação revolucionária. Além de Jesus, surgiram muitos outros, e a Bíblia cita pelo menos 4 tentativas de messias que surgiram no seu tempo, dizendo-se serem os messias
de Israel e se aventuraram e se puseram a agir como revolucionários e acabaram sendo também crucificados e mortos, e seus movimentos acabaram em nada. Porém, o movimento de Jesus prevaleceu, mesmo diante deste cerco, mesmo diante dessas perseguições. Nós vemos que João Batista trouxe uma sequência de cumprimentos proféticos através da sua vida e transferiu autoridade para Jesus, tendo em vista que Jesus, somente após ter sido batizado por João Batista, começou a desempenhar o seu ministério e manifestar-se publicamente. Ali sendo então reconhecido como o verdadeiro Messias dentre todos aqueles que tentaram surgir. Por vários sinais. Bom, como nós podemos confirmar então, além da evidência trazida pela vida de João Batista, um profeta segundo os moldes do Antigo Testamento, e também um profeta familiarizado com a cultura essênia de seu tempo. Os essênios eram uma população que vivia escondida no deserto, por não concordar com as heresias e as contaminações espirituais nas quais vivia a população e a liderança religiosa de seu tempo. Os essênios viviam à parte, eram mais exagerados e legalistas no cumprimento da lei, diziam que aqueles que viviam em Jerusalém estavam ligados àquele estado de coisas corruptas do tempo, eram judeus que procuravam as coisas fáceis, o caminho fácil. Por isso nós temos nas Escrituras também a comparação dos dois caminhos, o caminho fácil e o caminho difícil, o caminho largo e o caminho estreito. Então nós temos aí uma série de informações, de ideias que nos fazem começar a enxergar o sentido de algumas noções que nós encontramos no Novo Testamento. Algumas noções que nós encontramos nos Evangelhos. Essas noções não eram exclusividade dos apóstolos e nem de Jesus, mas nós temos que João Batista já trazia algum conhecimento. Algumas falas de Jesus são encontradas hoje, nós sabemos, e estão nos textos de Qumran, nos textos dos manuscritos que encontramos em Qumran, da sua época, da religiosidade daqueles israelitas, seguidores mais restritos da lei, que viviam afastados em suas colônias, e ali escreveram os manuais da sua fé, as interpretações bíblicas, tinham ali os manuais da sua religião. Então nós temos que eles diziam coisas e praticavam a sua religiosidade israelita de Moisés conforme parâmetros mais restritos, e diziam muitas coisas, escreveram muitas coisas que o próprio Senhor Jesus usou. Nós começamos a ver por estas informações que havia um conhecimento muito grande de noções que Jesus trouxe ao conhecimento que está ali nos Evangelhos, ou que os israelitas, escritores do Novo Testamento, os apóstolos, também reproduziram nos seus escritos no Novo Testamento, e João Batista também trouxe algumas dessas noções, de onde se tira a suspeita de que João Batista tenha tido uma convivência com os essênios. E esse grupo de essênios também é mencionado nos Evangelhos como um grupo de seguidores do judaísmo de Moisés. Então, por aí nós começamos a entender e encontrar maiores detalhes, maiores explicações, palavras mais significativas do que sejam os sentidos de algumas ideias que nós encontramos nos Evangelhos. Então, quando Jesus fala que há o caminho largo, o caminho estreito, do que se trata? Ora, os essênios já diziam que aqueles judeus que viviam lá em Jerusalém, que viviam segundo as permissões de Roma, viviam subordinados, subordinavam a nação aos critérios romanos, tinham uma vida mais folgada, uma vida mais tranquila, porque não estavam sob as perseguições romanas, não corriam o risco de sofrer as perseguições e a crucificação, até se tentassem viver de maneira mais estrita, segundo a sua lei. Esses eram os judeus que procuravam o caminho fácil. E havia aqueles, os essênios neste caso, que viviam reclusos, afastados daquele templo corrompido, e ali tentavam praticar as leis de Moisés com maior pureza. Observavam as leis do kasher, da alimentação, observavam as leis do sábado, não trabalhavam no sábado, observavam outros mandamentos e diziam que esses judeus que estavam ligados a Roma, o sacerdócio daquele tempo, o sacerdócio corrompido do templo de Jerusalém, era o caminho largo. O caminho estreito era o caminho daqueles que praticavam a lei com maior pureza e não se subordinavam àqueles
projetos imorais, aquelas questões que imperavam ali naquele momento da vida de Jesus. Todos esses conhecimentos dependem de nos aprofundarmos em informações e fontes textuais, fontes de leituras, outros textos e outros significados de palavras. Também precisamos aprender a manusear dicionários, e não está difícil encontrar muitos significados de palavras. Não temos que necessariamente aprender profundamente o grego ou o hebraico, mas precisamos aprender a usar as ferramentas para chegar ao entendimento mais adequado das palavras que estão escritas aí nas nossas Bíblias, para que não venhamos a nos equivocar, entusiasmados pela nossa unção, entusiasmados pela inspiração, muitas vezes falando sim coisas da vontade de Deus, mas não com o conhecimento, não com o esclarecimento que deveríamos. Então, queridos, é muito importante que você nos acompanhe e se você deseja, então, aperfeiçoar o seu conhecimento, nos siga, faça os cursos e aprenda a ler e estudar a sua Bíblia com maior cautela, com melhor conhecimento. E estamos aqui formando a nossa primeira turma, que vamos abrir agora em junho, para transmitir esse conhecimento em aulas, 1 ou 2 vezes por semana, online, ao vivo, com muitas imagens, com muitos slides de descobertas arqueológicas, tabuletas, textos da Bíblia, pedaços de papiros, cujas imagens temos à nossa disposição, para que você possa adquirir conhecimento e interpretar melhor as Escrituras, tá bem? Também queremos que você nos faça perguntas, e se você tiver alguma, você já pode fazê-la. A Ana Maria vai anotar a sua pergunta, nós vamos trazê-la aqui e vamos debater talvez algum assunto que você queira perguntar. Se não puder fazer isso agora, ou se não pudermos responder às suas dúvidas, gostaríamos de trocar informações com você. Então escreva-nos no nosso e-mail shalomleaminoficial@gmail.com e nos mande as suas questões, dúvidas, sugestões, objeções, observações, e vamos trazê-las aqui, vamos debatê-las, vamos levá-las também para as nossas aulas. E quero relembrar a você que estamos começando a fazer os nossos primeiros contatos com missionários e pastores da África e da Ásia, de fala portuguesa, e há uma grande população de fala portuguesa aí pelo mundo. Um dos idiomas mais falados, pasmem vocês, um dos idiomas mais falados pelo mundo é o português, por causa do volume populacional do Brasil e de outros lugares aí da África e outros países. E há uma grande população de fala portuguesa que não tem acesso às melhores e mais atualizadas informações das pesquisas bíblicas. Então estamos recebendo já as primeiras indicações de alunos estrangeiros a quem vamos dar bolsa de 100% para que estudem as Escrituras conosco. E quero pedir a você que está nos ouvindo, nos seguindo, que também nos ajude a encontrar esses alunos. Se você conhece missionários e pastores que estão espalhados aí pelos continentes estrangeiros e que são de fala portuguesa, você, por favor, nos ponha em contato com eles para oferecermos e estendermos a eles a oportunidade de levarem aos seus alunos o conhecimento desta oportunidade que terão de ter uma bolsa de estudo aqui conosco, que será dada a esses alunos estrangeiros. Daremos uma bolsa de 100%, uma bolsa integral, para cada brasileiro inscrito aqui no nosso curso. Pois bem, foi uma satisfação falar com você sobre estas coisas e queremos que você tenha todo o acesso a estas informações, a estas boas palavras que encontramos, a esse grande conhecimento que encontramos, que será de grande auxílio para você estudar a palavra, ler a palavra, interpretar a palavra, ter maior fluência no seu conhecimento e também ter maior fluência na sua exposição, no seu ensino. Se você é um professor de escola dominical, se você é um professor de teologia, se você é uma pessoa que estudou filosofia, letras, teologia mesmo, história, ou se você é um leitor assíduo da palavra, da Bíblia, das Escrituras, então este curso é para você. E temos certeza que você será bastante edificado, poderá aprender muitas coisas. Foi uma satisfação falar com você
e desejamos que você chegue ao melhor que está a nosso alcance nesses dias. Inscreva-se no nosso canal e nós teremos satisfação de trocar com você muitas informações. Foi um prazer e até logo. Deus te abençoe.